Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos trabalhar português e ciências. E para dar início às nossas atividades, nós vamos fazer o cabeçalho. Vamos lá, vocês vão pegar o caderno e vão fazer o cabeçalho de hoje. Então vamos começar aqui, ó, o nome da cidade, né? São José do Rio Preto. Hoje é dia 16 de junho de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira e amanhã é quinta-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. Em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Tudo bem? Agora, nós vamos para o alfabeto. A professora já escreveu o alfabeto, agora vocês vão escrever aí no caderninho de vocês, e eu peço para vocês acompanharem a leitura das letrinhas. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Agora nós vamos circular as vogais. Quais que são as vogais? A, E, I, O e o U. E as que restam são as consoantes. Tudo bem? Então, agora, crianças, vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 100 para nós fazermos a atividade. Vamos lá. Livro de português, página 100. Essa daqui, ó, tá? Então, aqui, crianças, vai falar sobre fábulas. Quem participou da leitura compartilhada já aprendeu o que é fábula, mas agora eu vou explicar novamente para quem não participou, tá bom? Então, olha só, fábulas são histórias curtinhas que elas trazem um ensinamento. No final da história, nós podemos compreender que essa história nos traz um ensinamento. Os personagens dessas fábulas, dessas historinhas, são sempre animais, tá? Então, hoje nós vamos conhecer outra fábula, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura da professora, que eu vou lendo e vou explicando para vocês. Olha só, leitura. Você acha que um ratinho é capaz de ajudar um leão grande e forte? Vocês acham que um ratinho pequenininho é capaz de ajudar um leão grandão, forte? Como? Como que ele pode ajudar? Acompanhe a fábula que o professor vai ler. Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura. O leão e o ratinho. O rei das selvas dormia sob a sombra de um carvalho. Aproveitando a ocasião, um bando de ratos resolveu passar por cima dele para encurtar o caminho. Então, o leão estava lá descansando e um bando de ratos passou por cima dele para encurtar o caminho. Quando faltava apenas um rato passar, o leão acordou e o prendeu debaixo da sua pata. Então, quando faltava apenas um ratinho para passar, o leão prendeu ele com a pata. Olha aqui, ó, um ratinho que ele prendeu. Por favor, majestade das selvas, não me esmague, implorou o ratinho. E você tem alguma boa razão para que eu não faça isso? Disse o leão. Bem, talvez um dia eu possa ajudá-lo, disse o ratinho. Então, assim, o leão prendeu ele com a pata, né? E o ratinho falou assim, por favor, majestade, não me esmague.
E o leão falou assim, você tem alguma razão para que eu não faça isso? O ratinho falou para ele, bem, talvez um dia eu possa te ajudar. Vamos continuar, vamos para a próxima página, 101. Deixa eu voltar lá. Aqui. O leão deu uma sonora gargalhada. Ha, 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 ha. Você, minúsculo desse jeito, essa é boa. Por favor, por favor, por favor, não me esmague, insistiu o ratinho. Então, o leão deu risada do ratinho, porque o ratinho falou que um dia ele poderia ajudá-lo. Mas o leão pensou assim, como que um ratinho pequenininho vai me ajudar? Né? Que eu sou grande, sou forte, como que ele pode me ajudar? Isso é impossível, né? Ele pensou e deu risada do ratinho. E o ratinho implorou para o leão não esmagar ele. Diante da tamanha insistência, o leão, que estava mesmo com o estômago cheio, deixou o ratinho se fosse. Então, o leão não estava com fome, ele estava com o estômago cheio, a barriga cheia. Então, ele deixou o ratinho embora. Alguns dias depois, o leão ficou preso numa rede deixada na floresta por alguns caçadores. Fez de tudo para se soltar, mas não conseguiu. Então, depois de ter passado alguns dias, né, daquela história com o ratinho, o leão caiu numa armadilha que alguns caçadores tinham deixado lá na floresta. Fez de tudo para se soltar, mas não conseguiu. Seus urros de raiva fizeram a terra tremer. Ao ouvi-los, o ratinho veio em seu socorro, com seus dentes pequenininhos e afiados, roeu as cordas da rede e soltou o leão. Olha só, o leão tinha caído numa armadilha, estava preso, né, na armadilha, e quem salvou o leão? O ratinho. Bem que ele disse que ele ia ajudar ele algum dia. E isso aconteceu. Ele salvou o leão. Então, o que essa história ensina pra gente? Ó, uma boa ação ganha outra. Isso que significa? Quando a gente faz algum bem, alguma coisa boa para alguém, nós também recebemos o bem. O leão não deixou o ratinho embora, não quis comer ele. Ele fez uma boa ação, ele não matou o ratinho. O que aconteceu? Quando o leão precisou de ajuda, quem auxiliou ele? Quem ajudou ele? O ratinho. Então, quando a gente faz alguma coisa boa, nós também recebemos coisas boas. Pequenos amigos podem ser grandes amigos. Então, um ratinho, mesmo pequeno, né? Mesmo um bichinho sendo um bichinho indefeso, ele conseguiu salvar a vida do leão. Então, o que isso significa? Que nós não podemos achar que algumas pessoas não vão ajudar a gente, que não é capaz de nos ajudar, porque todo mundo sabe fazer alguma coisa. Às vezes, a professora sabe fazer alguma coisa que vocês não sabem. E às vezes, vocês sabem alguma coisa que eu não sei. Então, um tem que ajudar o outro. Nós sempre temos que ser amigos um dos outros, né? E não desconfiar da capacidade que todos têm. Porque sempre sabemos de alguma coisa, sempre não somos melhores que os outros. Nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Então, o leão, ele percebeu que ele precisava do ratinho e que o ratinho era capaz de ajudá-lo, mesmo sendo pequeno, né? Então, essa história nos mostra, nos ensina que nós não podemos desconfiar da capacidade que cada um tem, né? Devemos sempre ser amigo das pessoas, porque nós precisamos um dos outros, né? Quando nós fazemos algumas coisas boas, nós também recebemos coisas boas. Então, essa história nos ensina muita coisa. É uma história que tem um ensinamento muito legal, tá? Então, aqui, essa é a capa do livro, né? Que tem essa história. Essa fábula faz parte do livro Fábulas de Esopo,
Esopo é o autor da história, tá? E fábulas, igual a professora já havia dito, são histórias pequenas e que trazem um ensinamento muito importante para nós. Então, essa história trouxe esse ensinamento. Então, agora, vocês podem pausar o vídeo, pode ler a história novamente, pode conversar aí com o pessoal que está ajudando vocês a fazerem as atividades. Aí depois agora a gente vai para as perguntinhas, tá? Então, vocês têm que analisar bem essa história para responder as perguntas. Então, olha só, página 102. Atividades. 1. Escreva o nome dos personagens da fábula. Quais são os personagens? Rato, né? O ratinho, vocês vão escrever. E leão, vocês vão escrever leão. Onde a história acontece? Onde essa história acontece? A história acontece na floresta, né? Já está dito lá na leitura, na historinha, a história aconteceu na floresta. Então, essa atividade 3 aqui, que tem esse balãozinho, não é para vocês escreverem. Toda vez que aparece esse balãozinho, não é para escrever. É para conversar, comentar, tá? Não precisa escrever. Então, vamos conversar sobre essa atividade 3. O que você achou da atitude do leão ao decidir não esmagar o ratinho? Vocês acharam que o leão teve uma atitude boa? Sim, ele teve uma atitude boa, porque ele não matou o ratinho, ele não esmagou o ratinho, ele não comeu o ratinho, ele deixou ele ir embora, né? Então, ele teve uma atitude boa. E você costuma ajudar as pessoas quando elas precisam? Vocês têm o hábito de ajudar as pessoas quando elas precisam de vocês? Aí vocês vão pensar. Você acha que as pessoas costumam ajudar apenas quem pode ajudá-las de volta? Se sim, o que acha disso? Então, assim, ó, quando nós fazemos alguma coisa boa para alguém, nós não podemos esperar alguma coisa em troca, esperar que alguém também possa fazer alguma coisa por nós. Por exemplo, hoje eu vou fazer todas as atividades porque eu vou ganhar um brinquedo novo. Hoje eu vou ajudar a mamãe em casa porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. A gente tem que pensar dessa forma? Não, a gente sempre tem que estar fazendo coisas boas, sempre ser bonzinhos, porque automaticamente as pessoas sempre vão fazer o bem para nós, porque vão reconhecer que nós estamos fazendo coisas boas. Então, não podemos ficar esperando coisas em troca, tá? Atividade 4. Localize no texto as palavras usadas para nomear o leão. Então, vamos voltar lá no texto, ó. Além de leão, né? Como o ratinho o chamou? Por exemplo, ó, o rei das selvas. Então, o rei das selvas é outro nome, né, que podemos dar ao leão. Qual outro, ó? Majestade das selvas. Então, este é outro nome que podemos chamar o leão. Majestade das selvas. Então, essas duas palavrinhas, né, são outras formas de chamar o leão, tá bom? Aí vocês vão lá e vão escrever lá. Rei das selvas e majestade das selvas. Tudo bem? Atividade 5. Esse texto conta uma história real, uma história que aconteceu de verdade ou uma história imaginária. Esse texto, né, é uma história imaginária. Vocês vão fazer um X aqui. Por quê? Porque o autor, né, que foi o Esopo, criou essa história para nos trazer esse ensinamento que essa historinha nos trouxe. Então, ele criou essa história através de sua imaginação para trazer este ensinamento para a gente. Então, não é uma história real que aconteceu, tá? É uma história imaginária, tá? Que o autor imaginou e escreveu essa história. Aí vocês vão fazer um X aqui. Tudo bem? Vamos para a página 103. Esta página aqui, ó. 103. 6. Numere as cenas na ordem em que aconteceram na história. Então, vocês vão observar as imagens
e ler o que está escrito aqui embaixo. E vocês vão numerar a ordem correta de como procedeu essa história, tá? Então, é muito fácil, tenho certeza que vocês aprenderam a história, prestaram bem atenção, então vocês vão saber por onde ela começa. Aí, por onde ela começar, o quadrinho que ela começar, vocês vão pôr o número 1. E a outro pedacinho da história? Número 2, número 3, e assim por diante. Vão enumerando de acordo com que a história foi acontecendo, tá? Quem ainda não consegue ler, os pais podem estar auxiliando na leitura, né? E a criança, observando a imagem, ela vai conseguindo também compreender o desfecho da história. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando tem o balãozinho, não precisa escrever, né? Só para a gente comentar. Agora, reconte a fábula a um colega, depois ouça a história contada por ele. Então, não tem como a gente fazer essa atividade, né, de recontar a história com o colega, porque a gente não está na sala de aula. A 7 também é para a gente conversar, pensar, não precisa escrever. Você gostou dos ensinamentos dessa fábula? Por quê? Vocês gostaram do ensinamento que essa fábula trouxe para vocês? Vocês já conheciam essa história? Vocês aprenderam alguma coisa que vocês não sabiam? Aí vocês vão pensar. Vocês podem comentar com os pais, né, que estão auxiliando vocês nas atividades, se vocês gostaram dos ensinamentos que a história trouxe, tá? Então, essa atividade 7 é para vocês conversarem um pouquinho. Tudo bem? Então, olha só, essas são as atividades de português. Agora nós vamos para as atividades de ciências. Vocês vão pegar o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever Sociedade e Natureza e vão abrir na página 132. É esta página aqui, ó. Tá? 132, atividade 1.5. 1. Vocês acham que só em casa ou na escola devemos lavar as mãos? Vocês acham? Só quando a gente está em casa ou quando a gente está na escola a gente deve lavar as mãos? Ou em todos os lugares? Será que só as crianças precisam lavar as mãos? Será que só as crianças precisam lavar as mãos? Ou os adultos também? Todo mundo precisa lavar as mãos, né? Todos nós. Vamos observar aqui a imagem, olha só. Então, aqui é um hospital, ó. Está escrito aqui, hospital. Então, aqui tem ambulância, né? Tem um médico, enfermeiro, né? Aqui tem um paciente de cadeira de rodas. Tem aqui o pessoal que trabalha no hospital, médico, uma enfermeira, né? Então, aqui é um hospital. Então, vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Sabiam que existe um lugar em que lavar as mãos significa vida ou morte? Quem sabe que local é esse? Então, vocês sabem que existe um local que lavar as mãos significa vida ou morte. Que local que é esse? Será que é o hospital que está mostrando aqui? Vamos continuar a leitura para a gente entender melhor. Todo hospital faz anualmente, todo hospital faz todo ano, uma campanha de higiene das mãos para todos que circulam no meio hospitalar. Pacientes e acompanhantes, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, segurança, motorista das ambulâncias, fisioterapeuta, recepcionista e muitos outros. Então, todo ano, o hospital monta uma campanha, faz anúncios, né, sobre a importância de todos lavar as mãos, todos que circulam ali dentro do hospital, todos os funcionários e todas as pessoas que frequentam, né? Então, todos participam dessa campanha. Por que será que eles precisam fazer esse tipo de campanha de higiene das mãos todos os anos? Por que será que eles precisam fazer essa campanha, distribuir panfletos, né? Ensinar por que tem que lavar as mãos, né, corretamente, cuidar da nossa higiene? Porque até os adultos se esquecem de lavar as mãos e precisam de campanhas para relembrarem as atitudes importantes. Então, as campanhas são feitas
para lembrar os adultos a importância de lavar as mãos. Muita gente entra no hospital para resolver um problema que às vezes é até simples, mas acaba tendo de ficar mais tempo e em situação bem complicada, porque alguém do hospital não fez a higiene das mãos corretamente e acabou transmitindo uma infecção para aquele paciente. Então, olha só, às vezes alguém de nós, algum familiar nosso vai no hospital e alguém que estava lá dentro, né, estava com as mãos contaminadas de vírus, de bactérias, e essa pessoa teve o contato com a gente. O que aconteceu? Essa pessoa que nos atendeu passou os vírus, as bactérias para nós. E o que houve? A pessoa ficou doente, teve que ficar mais tempo lá no hospital, às vezes tem até que internar. Então, é muito importante o contato, né? E a limpeza das mãos. Quando a gente vai ter o contato com alguém, a limpeza das mãos é muito importante, principalmente para quem trabalha lá no hospital e para quem vai até o hospital, tá? Às vezes a gente vai lá buscar algum remedinho, alguma receita, tomar alguma vacina, né? Passar por alguma consulta. Então, é muito importante a gente estar limpinho, com as mãos limpas, e a pessoa que está lá também, que vai nos atender, estar com as mãos limpas, para não circular essas bactérias entre nós, para nós não ficarmos doentes. Então, é muito importante a limpeza das mãos, não só para as crianças, mas com os adultos também. Já pensou se você quebra um braço, precisa fazer uma cirurgia, resolve o problema do braço, mas fica com uma infecção hospitalar por conta disso. Então, às vezes a gente vai lá no médico, às vezes alguém quebra um braço ou machuca alguma parte do corpo, né? E alguém que nos atendeu ou nós mesmos estamos contaminados, né? O que acontece? O nosso grau de doença, de problema que a gente já está, piora. Por quê? Porque as bactérias estão ali presentes em nós e ela entra dentro do nosso organismo, principalmente, né? Quando a gente coloca a mão na boca, a mão suja na boca, coça os olhos com a mão suja, coloca o dedo nos ouvidos, no nariz. Então, a gente coloca o bichinho para dentro, as bactérias para dentro. Então, por isso que nós temos que estar com as mãos sempre limpas. É por isso que há tanta campanha de conscientização de lavagem das mãos. E nós podemos nos prevenir em casa e na escola também. Lavar as mãos é qualidade de vida. Então, olha só, é por isso, aqui está falando, que é por isso que sempre tem campanhas quando a gente vai no hospital, no postinho, né? Que a gente vê aqueles cartazes de higienização, de lavar as mãos, né? Por quê? Porque é muito importante para a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece, não é verdade? Então, olha só, nós podemos nos prevenir não somente em casa, nós não temos que lavar as mãos quando a gente está somente quando nós estamos em casa, mas quando nós estamos na escola, quando nós vamos na casa de alguém, quando nós vamos passear em algum restaurante, comer alguma coisa, as nossas mãos sempre têm que estar limpas, né? Lavar as mãos é qualidade de vida, faz parte da nossa saúde. Não é verdade? Então, olha só, vamos para a página 133. O que nós observamos aqui? Vamos observar essas imagens, ó. Então, aqui parece ser álcool em gel ou um sabonete, né? Aqui é o vírus, né? Aqui é um vírus, uma bactéria que está aí presente. E aqui, ó, que imagem que é essa? É o nosso planeta. E o vírus aqui no nosso planeta, né? No nosso planeta Terra. Que vírus será que é esse, hein, gente? E aqui? Lavar as mãos com sabão. Aqui deve ser álcool gel, né? Aqui, olha, o distanciamento entre duas pessoas, ó, uma flechinha para lá, que fala para essa pessoa ficar longe, e a outra para cá. Então, é o distanciamento.
A outra parece estar enxaguando as mãos, né? Aqui, olha só, tem uma mãozinha assim, né? Parece que não visitar, né? Não visite, não entre dentro da casinha, né? Das pessoas, não visitar. Olha só. E aqui é o comprimento das mãos. Está um risquinho cortado, então nós não podemos mais cumprimentar assim com as mãos, né? Por que de tudo isso? Por que todas essas imagens? Por conta do momento que nós estamos vivendo, né? Do momento da pandemia, que trouxe o Covid. Então, esses são todos os cuidados que nós devemos ter, né? Principalmente com o quê? Com as nossas mãos, porque aonde que os vírus do Covid, né? Eles ficam, nós tocamos em algum lugar, pegamos alguma coisa, aí a gente vai, pega outra coisa dentro da nossa casa, abraça alguém, fica perto de alguém, o que que acontece? A gente vai passar o vírus para essa pessoa, né? Não só para uma, mas para todas que tiveram contato com a gente. Então, essas imagens que vocês estão vendo faz parte, né, do nosso momento que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia. Todos nós já sabemos o que devemos fazer: usar máscara, usar álcool em gel, manter o distanciamento, lavar as nossas mãos, porque o sabão e a água matam o vírus, né? Quando a gente sai de casa, trocar de roupa, tomar banho, tirar a roupa, colocar uma roupa limpa, né? Então, nós sabemos que existem muitas prevenções, né, de como combater aí esse vírus. Então, nós devemos redobrar os nossos cuidados, não é verdade? Então, vamos para a próxima, ó. 2. No momento, passamos por uma situação em que a lavagem das mãos é constantemente lembrada, devido à importância à prevenção da sua saúde e a dos outros. Qual é esse problema? Então, aqui está falando, ó, que nós estamos passando por uma situação em que a lavagem das mãos é constantemente lembrada. Por quê? Né? Porque é uma prevenção de como nós devemos nos cuidar e cuidar dos outros, daqueles que estão perto de nós. Porque se nós chegarmos em casa, nós formos no supermercado, o papai e a mamãe saem para trabalhar, se eles chegarem em casa, né, que tiveram contato com muitas coisas, eles lavarem as mãos, tomarem um banho, colocarem uma roupa limpa, o vírus não vai se espalhar dentro de casa, né? Então, lavar as nossas mãos, ter o cuidado com a nossa higiene é muito importante, né? Com essa situação que nós estamos vivendo. Então, aqui está perguntando, qual é esse problema? Qual é o problema que nós estamos enfrentando? É o Covid, né? A pandemia. Então, vocês podem representar os cuidados, né? Esse problema que nós estamos passando através de um desenho nesse espaço, ou vocês podem escrever, tá bom? Então, aqui, ó, no momento, estamos passando por uma situação em que a lavagem das mãos é constantemente lembrada, devido à importância para a prevenção da sua saúde e a dos outros. Qual é esse problema? Então, por que que nós lembramos de lavar as nossas mãos? Por causa do quê que nós lembramos de nos cuidar mais? Por conta do Covid, por conta da pandemia. Então, aqui está perguntando qual é esse problema. Então, vocês podem desenhar. Olha só, aqui está um exemplo para vocês. Olha só esse vírus, ó. Vocês podem desenhar, né, a moleculinha do vírus, podem desenhar os cuidados que devemos ter com esse problema que nós estamos enfrentando. Aqui está alguns exemplos. Então, assim, vocês vão usar a imaginação de vocês, fiquem à vontade para vocês desenharem o que vocês quiserem ou escreverem, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje, no livro de português e aqui, atividade de ciências, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade, tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição para auxiliar vocês. Tudo bem? Então, eu desejo para vocês uma boa aula e um super beijo para todos e até a próxima. Até mais, crianças!